Mais um Shabat, um Shabat mais perto do Senhor. Amém? Irmãos, eu não vou pedir para vocês abrirem, que eu só vou fazer um adendo para a gente entrar na mensagem. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Amém. Só que temos um problema. Lá em Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha, de um lado a palavra de Deus diz que o coração do homem é corrupto, ou seja, não confie nele. Porém, a palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O que está errado aqui? Nada. O único errado aqui somos nós. Por quê? Ora, está dizendo para guardar o coração sobre tudo, isso quer dizer que você deve proteger o seu coração, porque você não pode deixar ele à vontade, ele não pode deixar ele ligado na sua carne. Se você deixar o seu coração se ligar na sua carne, ele é enganoso, corrupto, ele vai destruir a sua vida. Mas se você guardar o coração, você vai ter o quê? Qual o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Se você guardar o seu coração, a saída da vida vai vir pela vontade de Deus. A saída para o seu problema, para o seu dilema, a cura, a libertação vai vir pela palavra de Deus. Mas se você não guardar o seu coração, você pode ser seduzido de uma forma corrupta, e diante do problema, você vai buscar a cura da forma errada, vai buscar a libertação da forma errada, vai buscar a solução do seu problema da forma errada. Guarda o coração, deixa ele só para Deus. Amém? Agora nós vamos entrar na palavra. Eu vou fazer uma pergunta para o João, olha só. Todos os profetas conheciam Mishnah, a lei oral, todos conheciam? Sim. Amém. Bom, tá bom. O João disse que todos conheciam a lei. Amém. É isso que eu queria saber, porque, ok, só isso mesmo, tá bom? Só isso, só para saber. Vamos lá para Jonas. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1. Ah, o senhor avisou o pessoal que termina meia-noite hoje? Ah, sim. Então tá bom. É verdade. Tá vazia a galeria. Então, e tá chovendo também, as mulheres vai perder a chapinha e tal. Vamos falar com as mulheres, que se convencer as mulheres, os homens tá fácil, né? Jonas, amém? Jonas capítulo 1. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, só parar uns pontos críticos aqui, porque tem muita coisa. Amém? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja só, primeira questão, por que Jonas
E por que Nínive? Isso é uma coisa para se pensar. Porque Deus não tinha outro profeta para mandar para Nínive? Porque Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Ele nos conhece. Jonas era um homem que ele zelava pela sua nação. Eu nem vou falar o que o Jonas seria hoje, senão vai dar problema, né? Um tipo, né? Mas Jonas era uma pessoa que zelava pela sua nação. Por que Deus não mandou um homem como Moisés? Porque Moisés, ou um profeta como Moisés. Olha, o povo tacando pedra em Moisés, querendo apedrejar, querendo matar, e o Senhor, perdoa, o Senhor, e clamando. Seria perfeito para Nínive, na nossa visão. Mas não, Deus vai mandar Jonas. Nós estávamos até falando de Nínive lá na frente, né? Hoje, na reunião de homens, na calçada. Não, tudo bem, mas vamos lá, não vamos entrar na Cabalá. Então, sim, mas veja só, Jonas era um homem que ele tinha convicção. Eu não sei qual a experiência que ele tinha. Nínive, capital da Síria, uma das nações mais cruel, sangue ruim, gente ruim. Olha, faz pouco tempo, eu não lembro o ano, mas a arqueologia escavou Nínive. Eles encontraram lá uma coisa muito interessante. Eles encontraram lá, não sei se centenas ou milhares de tabletes. Eles encontraram uma biblioteca, a maior biblioteca daquela época, estava ali em Nínive. Um dos piores reis, um dos mais, foi Assurbanipal, algo mais ou menos assim, posso estar esquecendo o nome dele. Assurbanipal, terceiro, hein? O terceiro. Esse homem, para vocês terem uma ideia, ele era mau e ele governava muitas nações. E quando um rei de alguma nação ia negociar com ele, se é que podia negociar, ele entrava, para entrar na câmara dele, eles iam andando, isso tem fotos históricas, nas paredes estavam as vitórias deles, todos soldados com cabeça dos inimigos segurando as cabeças fora do corpo. Ele tem uma figura também gravada, ele num belo jardim com a sua esposa, fazendo uma refeição no jardim, e em uma das árvores pendurada a cabeça de um rei que eles tinham acabado de capturar. Era esse tipo de gente que vivia em Nínive. Por que Nínive? Logo com Jonas. Porque Deus trata aquele que Ele quer. Amém? Talvez você diga, por que esse problema comigo? Porque é esse problema que você tem que vencer. Diz a Toral Orá, João me ajuda, porque eu posso falar com ele, ele fala, não tá, eu ouvi dizer, olha, o que eu falei a semana passada eu mantenho, e eu respeito quem estuda, eu sei que tem gente aqui que estuda bastante a lei oral, o Talmud, tem coisa boa lá, eu sei que tem, mas eu não quero nem me aprofundar, eu busco alguma coisa, mas o que eu disse semana passada eu repito, a palavra Yeshua, eu vou acrescentar, Yeshua é o judeu perfeito, quer um modelo de vida? Yeshua, acabou, é ele, mas o grande sábio, mas é tão sábio que não reconheceu Yeshua, fico com Yeshua, pronto, então veja só, Jonas, vamos voltar aqui para Jonas, então, ele estava ali, Deus o chama para uma obra, é o que eu estava dizendo, Deus ele tem uma obra na minha vida, ele tem uma obra na sua vida, mas Deus tem um propósito também, e às vezes nós temos problemas, falamos, meu Deus, por que esse problema, por que esse patrão, por que essa empresa, por que esse professor, por que esse cliente, por que essa esposa? Por que esse marido? Não pode pensar assim.
Porque é o que você precisa. É aí que nós vamos ver. Nós não, Deus. Se você realmente vai ser moldado pela palavra dele, ou você vai fazer o seu molde. É aí que Deus que você vai provar se você é servo ou se você é senhor de si mesmo. Porque você tem que lidar com aquilo que Deus... Jonas teve que lidar com aquele povo. Deus podia ter mandado qualquer outro, alguém mais amigável. Olha, imagina, e talvez, eu não tinha compreendido algo que estou começando a entender aqui, mas não sei se é o correto. Porque eu fiquei pensando, Nínive foi livre, aquela geração foi livre da destruição. Mas, não sei se a próxima, um século... Oi? Não escapou. Aquela nação deixou de existir. Justamente Assurbanipal III, naquela época. Ela foi destruída. Mas será que se Jonas, ao invés de ficar lá em cima, olhando, esperando o povo pecar, porque era isso que ele devia estar fazendo, né? No final, você sabe o final? Será que se ele tivesse descido lá, ensinado as pessoas a construir uma sinagoga, a fazer algo, será que não teria... Será que não teria tido mais justo para a cidade não ser destruída? Olha só, que oportunidade Jonas perdeu. Será que na sua vida não tem algo que Deus pode destruir, que Deus pode acabar com o mal e construir algo novo na sua vida que vai trazer glória e vitória para o seu futuro, para a sua família? Ah, mas eu quero me livrar desse mal. Não, você tem, muitas vezes, Yeshua. Todo mundo esperando o Messias, porque veio Davi, veio Sansão, que eu queria trazer a palavra hoje, mas eu creio que Deus não permitiu. Veio, quem mais? Jefté. Todos esses homens venceram. Vou falar um pouquinho de Sansão, não era para tocar nesse assunto, mas Sansão é um dos homens, um dos Messias, entre aspas, não era Messias, né? Mas era ali o enviado que Deus mandou para livrar o povo, que morreu na obra. A maioria deles, o povo foi fiel até a morte deles. Sansão morreu na obra, porque não deu ouvido a Deus. Primeira coisa que ele faz, que a Bíblia mostra lá, ele foi separado para Deus, um homem ungido para Deus. A primeira coisa que ele vê lá, quando ele vê lá o mel no ventre da carcaça, ele vai lá e se contamina o pai, contamina a mãe. Que maravilha! Levou para casa. E ainda foi fazer negociata com aquilo, foi fazer um brechó lá de roupas, né? De roupas festivas lá, enfim, deixa isso para lá. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus confiou para nós. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente. Acabei saindo. Dizem, eu vi isso daí de um rabino, não sei se é fato, que no dia que Deus pronunciou as 10 palavras do Monte Sinai, que todas as almas estavam ali presentes. Concorda com isso? Eu ouvi dizer, não sei, não fui eu que disse, ok? Acho meio esquisito, mas não acho impossível. Mas o que eu quero dizer com isso? Se isso for verdade, é lei oral, não sei. Se isso for verdade, não é? O que é? Me deram como lei oral. Então João está falando que não, mas enfim. Se houvesse a possibilidade, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje nós temos um propósito. Hoje nós temos um propósito, mesmo que não seja, irmãos. Deus confiou algo a nós aqui nessa terra, uma obra. E nós vamos ser fiel a Deus ou vamos ser infiéis? Vamos agir como quem crê na palavra ou vamos agir como o mundo crê? Como o mundo abandona a Torá, como o mundo abandona a lei de Deus. Jonas, ele foi chamado, só que na cabeça dele não é justo, aquele povo não merece perdão, eu conheço a Deus, tem que morrer todo mundo. Tem que morrer todo mundo, eu não aceito, não posso. Eu sei que Deus é misericordioso, todas essas coisas erradas vai ficar de graça com o perdão de Deus? Não, eu mereço perdão de Deus, eles não. Né? É assim. Eu tenho a razão, fulano não. Deus salvaria pessoas que eu não salvaria. Exatamente.
querendo que morra, aí eu vou lá pregar para eles? Aí Jonas, ele se dispôs, olha que isso aqui é muito profundo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Deus mandou ele se dispor. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs-se. Como parece? Você está lutando por... Estou lutando, estou na maior fé, Deus é bom. Estou firme com Deus. Estou disposto a lutar. Mas para fazer do meu jeito. Do jeito de Deus, não. Do jeito de Deus, não. Se Deus estivesse no meu lugar, ele ia fazer igual a mim. Tem gente que pensa assim. Ele, então, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E uma coisa importante também. Gente, todas as vezes que a palavra de Deus diz que nós devemos agir de uma forma e nós fazemos diferente, nós estamos acumulando problema para nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, o sacrifício de Yeshua em segundo, se é que eu posso dizer assim, entendeu? Deus e Yeshua. Se você não colocar isso, você está arriscado a confessar que crê em Yeshua, mas agir contra ele, falar contra ele, negá-lo de alguma maneira. Mas acho que tem que tomar cuidado. E aí a pessoa acumula maldição na vida dela e começa a maldição tem várias formas, mas não importa da forma que ela tenha se alastrado. Se tem um Deus que é bom, misericordioso, esse é o nosso Deus. Se nós confessarmos com a nossa boca: Senhor, eu errei, estou arrependido, quero mudar de vida, reconheço o meu erro, reconheço que estou agindo errado, Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para curar, Ele está pronto para restaurar. Mas nós temos que querer. O que está no seu coração? Seu coração está guardado na palavra? Muitas das vezes a gente busca Deus, mas pela metade, só uma parte. Buscou o Senhor, porém, não com interesse de coração. Deus não espera de nós meio coração, 1/4 de coração, 3/4 de coração. Ele espera de nós o coração disposto a viver. E Yeshua morreu pelo ministério. E eu não posso aguentar um desaforinho e ficar calado. Agora falou, vai ter que ouvir. Não, tem que escutar. Eu sei a verdade. Deixa falar. Deixa falar. Muito bem. É difícil. Difícil é morrer na cruz. Muito bem. Dispôs-se. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo, olha só, aí ele escutou, conhecedor da palavra, conhecedor disso, conhecia tudo, era um profeta, não faltava nada para ele. Ele ouviu a palavra, mas ele falou: vou fazer diferente, eu tenho meus motivos. Até dinheiro ele tinha já. Oi? Dinheiro ele tinha. Sim, ele tinha dinheiro. A Bíblia fala que ele comprou, ele pagou, está claro que pagou a passagem. Ele pagou, como muita gente paga para ver a destruição dela mesma. Só que às vezes o preço é muito caro. Muito bem, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É até engraçado. Vou para longe da presença de Deus, vou para longe da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu venha tocar? Então eu vou lá do outro lado fazer qualquer outra coisa. Vou longe.
longe do Senhor, longe da palavra, longe da Torá, longe da obrigação, longe de cumprir o propósito de Deus. Onde estava a presença de Deus? Em todo lugar. Pois é, mas a cegueira. Jonas provavelmente estava cego pela... E olha só, se nós pararmos, se a gente se colocar no lugar de Jonas, a gente não vai discordar muito com ele. Quem que se souber de vou nem falar os nomes que pode, das piores pessoas da sociedade, você vai querer falar, vai lá e fala do amor de Deus para ela, sabendo que ela prejudicou muitas pessoas. Você tem a tendência de falar, não, esse nunca vai querer, não, esse nunca vou me dirigir a palavra, porque a minha justiça diz que não pode, mas não é a nossa justiça, é a de Deus. Gente, Deus tem a eternidade para nós e nos dá, vamos chutar alto, chutar bem alto aqui, Deus dá 100, vou colocar na Bíblia, 120 anos, por mais abençoado, é difícil hoje em dia, Deus dá 120 anos para o homem provar que ele é fiel, para entrar na eternidade, e ele não consegue ser fiel no pouco dessas vidas. É muito triste. Então, mas, olha só, então ele fugiu da presença do Senhor, mas o Senhor, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, aí começou as tempestades, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. E isso é aquelas tormentas que acontecem na vida, quebra isso, dá errado aquilo, é mandado embora, perde negócio, ou é saúde, ou é emocional, é de todo lado, começa aquele vendaval. Mas por quê? Eu creio em Deus, mas eu estou fazendo o que eu quero, não o que Deus mandou. Ah, mas o fulano vive assim e faz, ele não crê em Yeshua, ele pode fazer o que ele quiser, Deus não vai proibir ele de ser feliz, mas você tem chamado. Deus chamou você para ser salvo, então você tem responsabilidade, você não é todo mundo. Frase clássica essa, né? Você não é todo mundo. Você faz parte daqueles que estão na lista para ser salvo. Isso é grande, gente. Muito bem. E fez uma grande tempestade. Então, olha só, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Ou seja, eles fizeram o conhecido alijamento, né? É aquele momento que numa tempestade, eles pegam aquilo que está transportando, bens, mercadoria, produtos. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Bens, mercadorias, produtos, eles pegam e jogam no mar. Às vezes joga alimento no mar, para o barco ficar mais vazio. Jonas coloca toda uma tripulação numa tempestade. Não haveria essa tempestade se não fosse por Jonas. Ele colocou todo mundo foi atribulado, todo mundo foi amedrontado, todo mundo teve medo da morte. Prejuízo, muito prejuízo. Por quê? Porque Jonas quis fazer a sua justiça. Eu acho justo fazer assim. Muito bem. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Todo mundo afundando por causa do Jonas, e o Jonas estava sonhando. Estou invisível. Deixa, eles cuidam para mim. Sabe quando você pega o problema e você terceiriza? Ah, resolve aí para mim. Tem muita empresa que faz isso, né? Pega lá o gerente financeiro e fala, amigo, ó, se vira, eu te pago para isso. Mas é você que está sacando dinheiro além do... Se vira. Então, todo mundo num desespero, por quê? Por causa do profeta.
Era para estar todo mundo abençoado por causa do profeta, e está todo mundo passando um problemão por causa do profeta. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente, né? Não sei se não tinha musiquinha tocando no fundo também. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te. Olha só, um pagão falando para o profeta: levanta. Quantas vezes esse profeta não ouviu essa palavra de Deus, da boca de Deus? Levanta-te, faz o que é justo, faz o que é certo. Levanta-te. Faz alguma coisa. Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes. Aí aquele costume antigo, né? Lançado sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançado sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ah, mas ele não tinha fugido da presença de Deus? Como que? Justamente ele. Aí a sorte cai para ele. Quem é a culpa? Ah, é o meu chefe. Ah, não, é tu mesmo, é eu mesmo, somos nós. E olha que interessante, quando caiu, então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? Fala: eu sou crente. Não, eu sou o profeta da Torá. Ah, é? E você é o culpado? Como assim? Aí se é um ateu estudado, ele vai falar: mas está escrito lá na Bíblia, lá, que sendo você conhecedor da Torá, você está fazendo o que a Torá diz para você não fazer? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Ah, vem lá de Israel, da Terra Santa. Qual a tua terra? Gosto muito de Jerusalém. E de que povo é tu? O povo santo. Vai dar um testemunho. É que eu ia falar. Olha o testemunho. É muito triste, gente. Às vezes, eu já passei essa vergonha. Você está ali como... E a pessoa saber que você é crente, não sei se eu passei dessa forma não, mas... E um juiz está ali te julgando e te... Sabe? E você vai falar o quê? É o seu testemunho que você tem para dar. É isso aí mesmo. E tem uns que mentem ainda, né? Pior ainda, na cara deslavada. Mas vamos lá. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Pelo menos isso aí ele foi sincero, né? Sou hebreu e temo ao Senhor, né? É um temor aqui. Aí que tá. Ele temia ao Senhor? Ao Senhor sim, só não estava obedecendo. Só temo, mas dependendo da situação eu faço de conta que não conheço. Ok? Ah, eu temo o Senhor sim, mas na hora difícil, eu arrumo as coisas do meu... Eu tiro a capa de crente, deixo lá em casa, vou lá, faço tudo que eu tenho para fazer, depois eu ponho a capa de novo. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Por que eles ficaram possuídos de grande temor? Porque eles conheciam as histórias. É engraçado, parece que tinha um WhatsApp naquele tempo, né? Porque, ó, quando lá os espias entram lá, né? O que a Raabe fala? Nossa, eles ficaram sabendo que você abriu o Jordão. Quem que contou para eles que abriu o Rio Jordão? E todo mundo ficou com medo e desfaleceu. E pode ver, sempre tem, olha, sempre a notícia chega. Olha o que fizeram com os egípcios. Os egípcios morreram tudo no mar. Quem que sobrou para contar, fazer distribuir a notícia? Mas enfim. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Jonas foi sincero de novo.
para o mar, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. O problema sou eu. Primeira coisa, o erro é meu. Esse deve ser o ponto central para nós. Eu sou culpado do que eu estou vivendo. Amém? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. E olha, não estamos pagando nem perto do que nós merecíamos, por causa da graça. Mas a boa notícia é que Deus é bom e Ele muda a sua vida. E para mudar a sua vida é isso, ó. Ele transforma a sua vida. Muito bem. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, tentaram poupar o profeta, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando. Quanto mais você quer ajudar, quando a pessoa está sendo tratada por Deus, não adianta querer pôr a mão. Não adianta. A pessoa que está sendo tratada por Deus, ela tem que vencer, ela tem que ser aprovada. Não adianta pôr a mão. Não adianta. A verdade tem que ser, ó, essa aqui é a verdade, é essa aqui a ação que você tem que tomar, faça isso e Deus vai te honrar. Ah, eu vou fazer por você. Não. Busque o Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: olha só, os homens orando para um Deus que eles nem conhecem, só ouviram falar. Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O pagão entendeu, o Senhor faz como ele quer. E o profeta não entendeu. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Acabou o problema dos pagãos. Muito bem. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Só que Deus, Ele tem um amor tão grande. Olha o amor de Deus, né? A pessoa toma o caminho errado, faz a coisa errada, mas Deus, ela está dando uma chance difícil de passar por ela, mas dando uma chance. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 noites e 3 dias no ventre do peixe. Inclusive eu já até falei sobre isso, né? Que na verdade está 3 dias, mas não é. É 3 noites e 3 dias igual a Yeshua. No original, 3 noites e 3 dias igual a Yeshua. Amém? Vamos lá, acelerando. Então Jonas, olha só. Jonas então, quando ele ia morrer, afogado, ele se sentiu ali dentro de um peixe. Quer dizer, nem sabia onde ele estava, na verdade, imagino, né? Ele simplesmente conseguiu respirar. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Muitos talvez estejam passando pelo ventre do peixe. Uma situação difícil, uma doença, um problema emocional, um problema espiritual, financeiro. Não fica se debatendo para lá e para cá, não. Clame a Deus do seu local. Clame a Deus na sua dor. Senhor, eu não estou aguentando isso. Senhor, eu estou com essa dúvida. Senhor, isso está acabando comigo. Fala com Deus, que Deus não é surdo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Eu imagino Jonas ali, naquela tempestade, no meio do mar ali, sendo lançado para todos os lados. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Na hora da angústia ele lembrou do templo de Deus. Na hora da angústia, na hora que a gente estraga tudo, a gente lembra de Deus. As águas me cercaram até a alma. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua
alma, os medos, as emoções estão na alma. Agora, aquela alma que deveria estar voltada para Deus, estava agora envolta num afogamento, numa destruição. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Parece que demorou um pouquinho para o peixe engolir ele, né? Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí a gente lembra de Deus, a gente lembra do que é certo, a gente lembra, aí é o arrependimento, aí é tudo aquilo, todo aquele processo. E subiu a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha só, que idolatria até agora? Idólatras não eram os pagãos do navio? Por que Jonas fala de idolatria? Porque um coração obstinado é idólatra. Fazer a nossa vontade quando ela é contra a vontade de Deus é idolatria, pecado de feitiçaria. Ele se colocou aqui como idólatra, como que teve um ato idólatra. Os que se entregam, é o que ele fez, ele se entregou ao seu desejo. E ele então ali, na angústia, ele fala, foi idolatria. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ele fez um voto de servir a Deus. Amém? E depois que saiu do sufoco, vamos mudar o voto? Não. Não faça. Eu fiz um voto com Deus no desespero, nesse processo que eu falei para vocês. Nada demais, mas que eu gostava muito. E hoje, eu sei que não faz falta, mas eu gosto. Coisa boba. Mas já passou pela minha cabeça. Será que tem como? Sabe? Não. Aí quando eu fui conhecendo a Torá, não. Vai me matar? Não. Então eu não preciso de fazer. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, olha só, quando ele confessa, faz o voto com Deus de ser fiel, quando ele se entrega a Deus, ao Senhor pertence a salvação. Imediatamente, olha, falou pois o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Deus vai vomitar todo o embaraço da tua vida, se você crer. Amém? Confesse a Deus. Hoje eu pedi para o pastor para a gente fazer Santa Ceia depois. Exatamente por isso. Vamos fazer uma ceia hoje. Uma ceia de cura da alma, do corpo. Vamos tirar de dentro de nós. Pensa, reflete, aonde você pode ter errado, aonde você podemos ter negado Yeshua, aonde você podemos ter negado a palavra de Deus, aonde nós podemos ter feito algo contra alguém. Queira ser restaurado, queira falar, Senhor, o Senhor me deu uma missão e eu vou concluí-la. A minha vida é uma missão e eu vou fazer o melhor dela. Tenha isso no seu coração. Não se iluda que a gente... tem tanta gente iludida aí, correndo atrás de dinheiro. Por exemplo, estou dando um exemplo. Aí você pode colocar, cada um sabe o que te atrai. Cada um sabe. E a pessoa acha, não, se eu fizer assim, pura ilusão. Se você servir a Deus como Deus pede, Ele vai transformar a sua vida, e você vai ser mais feliz do que se você tivesse tudo o que você deseja no mundo, porque até isso Deus vai saber, vai te colocar na dosagem certa.
Tem gente que tem milhões, e milhões, e milhões, e milhões. Quantas pessoas estão morrendo agora, triste, porque não tem como gastar o dinheiro que juntou? Acha que não tem gente assim agora? Tem. Quanta gente, quantos milionários estão terminando as suas vidas numa tristeza só, sendo que alguns dos seus funcionários que conhecem a palavra, que praticam a palavra, têm vida e têm vivido a abundância de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus colocou isso na sua vida. Ele é fiel para te fazer disto a melhor das coisas. Ele pode fazer o melhor dos mundos para você com isso. Eu gostaria que, se você não assistiu, assista a palavra de sábado passado. A palavra de sábado passado fala: Deus está criando um novo céu para você. Deus está criando uma nova terra. Você não vai morrer nesse problema. Deixa Deus agir. Dá um voto de confiança para Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Agora eu vou acelerar. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus vai falar com Jonas: Jonas, você não gosta do povo de Nínive? Puxa vida, eu vou te mandar para outro lugar. Não. Jonas, vai lá em Nínive. Né? Eu lembro sempre de uma época, uma situação que aconteceu na área da saúde. A gente estava com alguém no médico, num posto de saúde público, não lembro, um parente meu, irmã, acho que era minha irmã. Aí entrou lá no centro médico e ninguém dá notícia de nada, ninguém dá notícia, fecharam a porta lá da enfermaria lá e ninguém fala nada, e passa o tempo, eu falei, vou perguntar. Aí fiquei na porta, daqui a pouco veio a enfermeira, vinha que nem um monstro. Falei, vai ser essa mesmo, é o que tem. Aí eu cheguei com muita educação do lado, falei, moça, você pode me dar um... Ela passou por mim como se tivesse um grilo, e jogou o corpo na porta para abrir a porta. Aí ela passou, falei, moça, eu fiquei assim no vácuo, né? Só que eu estava aqui, a porta estava aqui. Aí ela veio assim, jogou o corpo. Só que alguém travou a porta por dentro. Aí ela voltou, eu fiquei olhando. Bateu de novo. Ela olhou assim, eu falei, você pode falar comigo um minutinho? Eu falei bem assim, você pode falar comigo um minutinho, já que você não vai entrar? Às vezes a gente faz isso na vida espiritual. Deus está falando com a gente, eu vou fazer o que eu quero. Aí até uma hora que você vai, a porta está fechada. Amém? Deus fecha a porta quando é necessário, mas Ele abre porta até onde não existe, para curar, para abençoar, para te libertar, para te fazer feliz. É isso que Ele quer fazer. Deus, se nós acharmos que Deus é só para a gente vir se reunir e ouvir a palavra, a gente está vivendo uma vida muito miserável. Não, é um Deus de milagre, é um Deus que a palavra dele aqui vai produzir fruto para você nessa semana, nesse mês, nesse ano. Tem que produzir, senão não é Deus. Só que nós temos que estar pronto para Deus abençoar. Nós temos que estar com o nosso coração limpo. Põe para fora todas as suas agonias. Amém? Primeiro, pedir perdão para Deus. Segundo, se perdoar. Também é uma coisa difícil às vezes. Às vezes a pessoa pede perdão para Deus, Deus perdoa, ela não se perdoa. Não, bota uma pedra em cima e segue em frente. Vamos lá. Aí, Deus manda ele para Nínive. Dispõe-te, de novo, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será submergida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde do maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza.
E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano. Parece um Yom Kippur, né? Sejam cobertos. Aqui... E essa passagem ali no livro de Jonas. Então, pois é, aqui é o jejum, é o sacrifício mesmo, é a expiação do pecado. Eles não tinham Yeshua. Vamos lá. Tanto de homens como de animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, vamos fazer tudo isso, por quê? Porque Deus é obrigado a abençoar? Não. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá? Pagãos, sem conhecer a Torá, sem conhecer a palavra, se dispuseram a fazer o que agradaria a Deus, sem saber se Deus ia agir ou não. E a gente que sabe que Deus age, não somos capazes às vezes de fazer o que é certo. Complicado. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteu do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito que lhes faria, e não o fez. Amém? Eu estou acelerando para a gente terminar. Com isso, olha, como que isso chegou na Bíblia? Quem será que escreveu essa história na Bíblia? Vale 100 milhões essa pergunta. Quem será que escreveu isso? Jonas que escreveu. Ele relata, o rei se arrependeu, aquele homem bruto, aqueles soldados ímpios se arrependendo diante de Deus, se humilhando para Deus. Vamos abrir uma sinagoga, vamos fazer a obra. Não. Fiquei bicudo. Estou chateado. Protestante. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ainda ora ao Senhor. Olha como quando a gente está... Ele fez o que é certo, mas o coração dele não estava em nada daquilo. Percebeu? Deus o socorreu. Ele fez o que é certo, mas ele vai estragar tudo de novo. Porque para mim ele estragou, no meu ponto de vista. Porque ele poderia ter apoiado esse povo, quem sabe esse povo não tivesse sido destruído uma geração depois, 100 anos depois, que seja. Não. Vou orar a Deus porque eu estou muito indignado. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso. Quantas vezes o Senhor teve paciência comigo? Eu sabia que o Senhor ia ter com eles também. Mas eu sou judeu, poxa. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade. Ele conhece a Deus. E que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Ó drama, ó vida. Porque melhor é morrer do que viver. Sabe que pode ser isso aqui também? Que tem aquela questão, né? O profeta, ele dá uma palavra, se a palavra não se cumpre, vão chamar de falso profeta. Mas nesse caso não. Isso aqui era a vontade de Deus que houvesse correção. Será que ele estava olhando para agora só a mágoa por aquele povo não morrer? Ou se ele estava falando, eles não vão morrer e eu ainda vou ficar por profeta que falou que ia acontecer, não aconteceu? Não sei. Sim, então, mas Isaías não foi chamado para que eu falei. Por que Jonas? Podia ser outro. Porque Jonas tinha que ser tratado. Quem sabe Deus não salvou essa geração toda para tratar Jonas? Pode ser. Vou tratar Jonas e vou poupar essa geração. Pode ser. Mas vamos lá. Então, mais tarde, mas Jonas, o remédio para Jonas ele tomou. E
E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. Olha, saiu da cidade. Foi pregar em outro lugar? Não. E assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma açucar, né? Ele montou uma açucazinha ali e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos ver eles pecando de novo para eu falar: tá vendo, Deus? Olha lá. Acho que era isso que ele estava esperando. Porque coisa boa não era. Se fosse coisa boa, ele estava no meio da cidade. Muito bem. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua casa. Ele estava lá todo em rebeldia, e Deus manda ainda uma plantinha para fazer dar um aconchego para ele. Sente um pouquinho ele estava num lugar de sol, num lugar, pelo jeito, de muito calor, desconfortável, só para ver o que ia acontecer. Não estava colaborando com nada. Sabe aquela pessoa que ela se esforça só para ver como que vai ser? O fofoqueiro? Para fazer um vídeo, vai que cai uns raios do céu, eu faço um vídeo e põe no YouTube. Não sei o que passa na cabeça dele, mas enfim. Ligou a câmera, deixa rolar. Deixa rolar. E Deus então fez essa planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou por extremo por causa dessa planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Coitado, estava de plantão lá, né? Pelo que pediu, aí o que ele fez? Pelo que pediu para si a morte, dizendo: é melhor morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Por causa dessa planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais? Homens que não têm o conhecimento que você tem, Jonas. Amém, igreja? Eu dei uma acelerada aqui, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Deus, Ele ama aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que Ele ama os que o amam, porém os que os desmerecem serão desmerecidos. Nós não podemos ser pessoas que desmerecem a Deus. Como que eu posso desmerecer a Deus? É simples, é só fazer diferente da Torá. Se você ama a Deus, faz o que é certo. Amém?